Fala pessoal, professor Léo com você, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. No vídeo de hoje vamos mergulhar nas maiores decepções de 2024 no cinema e nas séries. Pelo menos na minha opinião. Sabe aquele filme que prometeu ser revolucionário, mas só entregou frustração? Ou aquela série que começou bem, mas desmoronou no meio do caminho? Pois é, hoje vamos falar sobre tudo isso. Prepare-se para uma lista que vai deixar qualquer fã de cultura pop refletindo. Será que o seu favorito acabou entrando na lista? Vamos descobrir junto, vem comigo. Mas antes, já tá inscrito no canal? Se não tá, agora é a hora. Clique em se inscrever e ative o sino das notificações. Assim você fica por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. E se quiser discutir comigo e com outros nerds, geeks, otakus e toda essa galera, cola no nosso grupo de WhatsApp. Tem um grupo livre de spoilers para quem é fã, mas que aí tendo aquela sensação de descobrir as coisas no seu tempo. E tem o grupo pesadão, onde quem não tem medo de spoilers conversa sobre tudo. O link para entrar no nosso grupo está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E é de graça, viu? E já aproveita e detona seu like nesse vídeo também, assim você me ajuda pra caramba a levar esse vídeo para mais e mais aficionados por séries e filmes como eu e você. 2024 prometia demais, pessoal. Era para ser um ano incrível para nós, fãs de cinema e séries. Com tantos lançamentos no horizonte, as expectativas estavam lá no alto. Tivemos anúncios bombásticos, trailers que arrepiaram e várias produções que estavam no meu radar. Mas infelizmente, nem tudo saiu como planejado. Alguns desses projetos não entregaram o que prometeram, seja por roteiros fracos, efeitos visuais aquém do esperado ou simplesmente porque perderam a essência. Essas produções acabaram decepcionando muita gente, inclusive eu. Agora vamos começar a lista com as decepções mais marcantes do ano. Eu já aviso, hein? Não tô pegando leve. Se você é fã de alguma dessas produções, comenta aí, porque eu quero saber se você concorda comigo ou não. Pequeno aviso, essa lista é das minhas decepções. Então, é sobre o que eu assisti. Não é os piores de 2024. Sabe quando você espera muito algo e quando chega te desanima? Assim. É disso que eu tô falando. Às vezes a obra pode até ser boa, mas não foi aquilo que a gente esperava. Sabendo disso, vamos para a primeira. Uma decepção para mim e para muita gente que ama Star Wars. É claro que eu tô falando de The Acolyte, o Acólito. Quando anunciaram essa produção, eu tava muito animado. Uma história focada na Alta República, com a promessa de explorar o Sith e suas intrigas. Isso tinha tudo para ser um marco no universo de Star Wars. Mas, infelizmente, a série não conseguiu entregar o que prometeu. O roteiro parecia perdido, sem saber se queria ser uma trama política complexa ou uma aventura emocionante. Além disso, a narrativa arrastada deixou muitos episódios parecendo mais longos do que deveriam ser. E os personagens, bom, apesar de algumas atuações competentes, a construção deles ficou rasa. Eles tinham potencial, mas faltou desenvolvimento. A série prometeu explorar o lado sombrio da força, mas acabou entregando uma abordagem superficial e confusa na maioria dos momentos. Aí não dá para ignorar a questão visual. Com um orçamento alto como o de The Acolyte, esperávamos efeitos visuais de cair o queixo, mas em muitas cenas o CGI parecia que estava inacabado. Isso sem falar na tentativa desesperada da Disney de tentar transformar os Jedi em vilões. Essa ideia de que tudo é cinza, de que os Jedi não são bons e os Siths não são de todo maus, quebra completamente com o canon da franquia. Pelo menos uma coisa boa, a série foi cancelada. Glória a Deus. Nada de segunda temporada, que podemos simplesmente excluí-la quando falarmos sobre Star Wars. E aí, você concorda? Ou será que The Acolyte merecia uma segunda chance? Comenta aí. E agora vamos falar de cinema. E a nossa segunda grande decepção do ano foi para Maxine, o tão esperado capítulo final da trilogia que começou com X e teve sequência em Pearl. Depois de dois filmes que foram verdadeiras joias do terror contemporâneo, eu estava ansioso para ver como essa história iria terminar. Mas infelizmente o desfecho não conseguiu alcançar o mesmo impacto dos anteriores. O maior problema de Maxine foi a falta de identidade. Enquanto X homenageava o slasher clássico e Pearl mergulhava no terror psicológico com uma estética impecável, Maxine parece não saber exatamente o que quer ser. A trama ficou desconexa e as escolhas narrativas não tiveram o mesmo peso ou ousadia que marcaram os outros filmes.
Outro ponto que deixou a desejar foi o desenvolvimento da protagonista. A Maxine, que antes era uma personagem cheia de camadas e potencial, aqui ela parece perdida, sem a profundidade emocional que a gente viu nos capítulos anteriores. E para um filme que prometia ser a grande conclusão, o final deixou muita coisa em aberto e não entregou aquela catarse que a gente espera de um encerramento épico. Visualmente, Maxine ainda mantém alguns traços estilísticos interessantes, mas não é o suficiente para salvar um roteiro que se perdeu no caminho. Foi uma conclusão morna para uma trilogia que começou com tanto brilho. E aí, você também sentiu que Maxine ficou aquém do esperado? Ou será que merece mais crédito? Ainda no cinema, vamos falar de uma das maiores decepções do ano, Borderlands. Meu hype estava alto, porque eu sempre me amarrei em filmes baseados em videogames. Produções como The Last of Us e Sonic provaram que dá para adaptar bem esse tipo de história. Então o hype para Borderlands estava lá em cima. Mas infelizmente o filme ficou muito aquém do esperado. Com um universo tão rico e cheio de possibilidades, o roteiro acabou entregando uma trama genérica e sem alma. Os diálogos, que poderiam ter sido carregados de humor ácido e personalidade, que é uma marca registrada do jogo, soavam para mim forçados e sem graça. E o elenco? Apesar de grandes nomes como Cate Blanchett e Kevin Hart, as performances não tiveram química ou força suficiente para carregar a narrativa. Parecia que ninguém sabia exatamente que tom o filme deveria ter, e isso resultou em uma bagunça tonal que não agradou nem aos fãs do jogo, nem ao público casual. Visualmente, o filme até tentou capturar a estética vibrante e caótica do jogo, mas em muitos momentos parecia mais uma caricatura exagerada do que uma homenagem fiel. No final, Borderlands não conseguiu entregar o potencial que prometia. Foi mais um daqueles casos onde a adaptação ficou presa entre tentar agradar os fãs dos games e alcançar um público mais amplo, e acabou falhando com os dois. Que merda, hein? E você, já jogou Borderlands? Jogou? Então me conta o que você achou do filme. E nossa última decepção no cinema, calma que tem mais depois desse, tá? Tá bom. Vamos falar de Furiosa, uma saga Mad Max, o tão esperado prequel da incrível Mad Max Estrada da Fúria. Pessoal, quem aqui não ficou empolgado quando anunciaram esse filme? Além de ser um prelúdio de uma das melhores obras do cinema de ação da última década, ainda tinha o reforço do Chris Hemsworth no elenco. O hype tava na estratosfera. Felizmente, Furiosa não conseguiu sustentar o peso de tantas expectativas. Diferente de Estrada da Fúria, que nos entregou ação frenética, um roteiro simples, mas eficaz e personagens marcantes, Furiosa pareceu se perder na tentativa de expandir o universo de Mad Max. A história tentou mergulhar no passado da personagem e construir sua origem, mas acabou com um roteiro arrastado e cheio de elementos desnecessários. O ritmo, que deveria ser intenso, se tornou irregular, alternando entre momentos de ação genéricos e longas cenas expositivas que tiravam toda a energia do filme. E mesmo com Chris Hemsworth no elenco, a sua presença não teve o impacto esperado. O seu personagem ficou mal aproveitado, sem o peso ou o carisma necessário para marcar a trama. Já a Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy, teve uma performance sólida, mas o roteiro não deu a ela momentos memoráveis como os de Charlize Theron no papel lá em Estrada da Fúria. Visualmente, Furiosa ainda tenta capturar a grandiosidade do filme anterior, mas não tem a mesma genialidade que George Miller demonstrou. É bonito de ver, mas falta aquela visceralidade que tornou o original tão especial. No final, Furiosa foi uma prequel que prometeu muito, mas entregou pouco. E vocês, acham que o filme merece o mesmo lugar no trono que Estrada da Fúria, ou foi mais uma tentativa frustrada de reviver um clássico? Será que é capaz de tornar isso épico? E agora chegamos à maior decepção do ano. Ih, rapaz. Se você me acompanha aqui no canal, já deve ter adivinhado de qual série eu estou falando. Sim, estou falando da segunda temporada de A Casa do Dragão. Depois de uma primeira temporada que trouxe tensão política, personagens intrigantes e momentos marcantes, a expectativa para o segundo ano estava nas alturas. A promessa de mergulhar na dança dos dragões era o que mantinha todo mundo ansioso, esperando por batalhas épicas,
traições emocionantes e aquele ritmo que só o universo de Game of Thrones sabe entregar. Mas o que recebemos foi frustrante. Porcaria! A segunda temporada teve seus momentos, é claro. Tivemos um episódio épico que conseguiu captar a grandiosidade do conflito entre os Targaryen, mas o restante da temporada foi arrastado e muitas vezes desinteressante. Os passeios das rainhas indo para um lado e para o outro, meu Deus, o Daemon em Harrenhal. Esquece essa merda aí, porra. Sangue e queijo, cara, que foi aquilo? Que triste, velho, que triste. Eu, sinceramente, foi a minha maior decepção do ano. O problema principal foi o ritmo. A série dedicou episódios inteiros a subtramas que não adicionaram nada à história central, enquanto momentos decisivos foram apressados ou completamente deixados de lado. Parecia que estávamos assistindo a uma preparação interminável para eventos que nunca chegavam. Os personagens também sofreram com isso. Rhaenyra, Daemon, que, cara, eles eram tão cativantes, eles ficaram ali quase que em segundo plano em vários episódios. Enquanto Alicent e os Verdes ganharam foco. Não seria um problema, mas não teve impacto, como a gente viu lá na primeira temporada. E claro, a gente não pode esquecer a ausência de batalha entre dragões, o grande chamariz da temporada. Para uma série chamada A Casa do Dragão, A Dança dos Dragões, esperar tanto tempo para ver dragões realmente em ação foi frustrante demais. No final, a segunda temporada deixou a sensação de que a série perdeu a força que a tornava especial. Ainda há esperança de que eles se redimam na próxima temporada, mas, por enquanto, essa entrou para a lista como a maior decepção do ano. E você, também ficou decepcionado ou acha que eu tô pegando pesado com A Casa do Dragão? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. War is coming, and neither of us may win. Azeldo e o Coringa 2. Esse foi um filme que desafiou as expectativas ao desconstruir um personagem complexo. Na minha opinião, ele fez isso de forma perfeita, explorando a loucura de Arthur Fleck de uma maneira única. O problema é que muita gente esperava algo mais convencional, o que gerou um grande desconforto. A parte musical, que deveria intensificar a história, acabou deixando a desejar e foi um ponto fraco do filme. Apesar disso, pra mim, Coringa 2 não foi uma decepção. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ele foi, na verdade, mal entendido. Ele cumpriu sua proposta de desconstruir aquele ícone, que é o que muitos não gostaram, né? Foi justamente o que o filme se propôs a fazer. Agora é importante mencionar que Echo e Madame Teia não entram na lista das decepções, porque, embora tenham sido péssimas, ninguém realmente esperava muito delas, não é? Essas produções não prometeram nada de grandioso e, portanto, entregaram exatamente o que estava ali para entregar, ou seja, nada. Uma bosta! Não houve grandes expectativas, então não há como classificar aqui como decepção, quando o que vimos era o que a gente já esperava. O mesmo vale para Craven e Venom 3, filmes ruins que a gente já esperava que seriam ruins. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Será que eu deixei alguma decepção importante de fora? Faltou algum filme ou série que te decepcionou de verdade? Quero muito saber a opinião de vocês. Afinal, essas listas de decepções sempre geram debates e, quem sabe, até algumas descobertas de que eu não sou o único a achar que Coringa 2 foi só mal interpretado do que realmente decepcionante. Deixe seu comentário, compartilhe as suas opiniões, compartilhe o vídeo também. E se curtiu, não esquece, deixe o seu like e se inscreve no canal. Vejo vocês lá no grupo de WhatsApp. Forte abraço e se cuide.